Olá, saudações a todos e a todas, sejam todos e todos muito bem-vindos aqui ao canal. Meu nome é Matheus Ferreira Bezerra, sou professor, advogado, doutor em Direito pela Universidade Federal da Bahia e hoje eu vou falar um pouquinho sobre desenho industrial. Tá? O desenho industrial, ele é uma proteção assegurada na Lei de Propriedade Industrial, a Lei 9.279, e é voltado justamente para a proteção de formas plásticas originais para determinado produto. Diferentemente de quando a gente fala de patente e fala de modelos de utilidade, o desenho industrial ele não é voltado a proteger uma função específica. Ele não é voltado a dar ao bem uma melhoria da sua utilidade, mas é apenas uma forma de se proteger a parte, como eu poderia dizer assim, artística, a forma, né? A manifestação visual que aquele produto tem. Então, é na verdade trazido por alguns autores que o desenho industrial ele representa aí um meio termo entre o direito autoral, entre uma obra de arte plástica e a propriedade industrial, né? Como voltado aí, algo voltado efetivamente para a indústria, porque ela não vai ter a possibilidade de se proteger nem a função, nem se for puramente uma obra de artes plásticas, né? Então, se for simplesmente uma obra artística que não venha a ser voltada para a indústria, vai ser protegida pelo direito autoral, não vai ser protegida pelo desenho industrial. Então, o desenho industrial ele tem essa figura, né, intermediária. Ele apresenta os requisitos de novidade, de originalidade, ele precisa desses requisitos para ser aprovado, tá? Precisa ser demonstrado que houve um trabalho nele para se reconhecer que ele tenha aí a sua atividade inventiva, né? A questão também da originalidade, ela deve ser observada. A gente não precisa considerar que é algo, que aquela forma é algo completamente descontextualizada, digamos assim, algo que não sofre influência de nada no mundo, completamente original. Não, você pode simplesmente fazer aperfeiçoamentos a estruturas. Então você pode ter, por exemplo, um desenho industrial referente a uma lanterna de carro. Você já tem um modelo que, né, é de um tamanho, uma espessura, um design, você simplesmente fazer. Aqui no Brasil a gente vê constantemente, inclusive, mudar um modelo de carro de um ano para o outro e às vezes eles fazem a mudança apenas do desenho da lanterna, não muda nem sequer as funcionalidades, mas apenas aquela forma externa, né, de se apresentar o produto. Então, a essa nova apresentação, a gente tem aí a possibilidade de proteção, que é chamada de desenho industrial. É importante a gente notar que o desenho industrial ele vai ser protegido, né, vai ser contemplado, mas em alguns casos o desenho industrial ele não poderá ser protegido, né, se, por exemplo, violar a moral, os bons costumes, né, se o desenho ele afrontar, por exemplo, questões religiosas, né, a liberdade de expressão ou outras coisas, ou até mesmo se esse desenho ele for revestido de uma forma vulgar, necessária. Então, se você só tem uma forma de produzir algo, de dar estrutura a algo, né? Então você vai ter aí que essa forma sendo necessária, essa não vai ensejar uma proteção. A proteção ela vai surgir quando você apresenta algo novo e original, tá certo? Então, não sendo logicamente necessário, né? Você pode apresentar algo novo e original, mas é necessário. Então, o desenho industrial ele vai surgir justamente dessa junção entre a novidade e a originalidade, não sendo algo vulgar, né? Algo tão comum, tão simplório que não requisitou nenhuma atividade inventiva passível aí de proteção. Então, esse direito de a exploração do desenho industrial, ele também depende de um requerimento que é formulado no NPI. Ele vai ter os requisitos necessários, né? Vai ter que haver uma descrição, reivindicação, né? Que o desenho
para demonstrar o que é o resumo, o pagamento da retribuição. Então esses elementos eles são apresentados, né? A reivindicação e a descrição não são aqui tão importantes quanto são para a patente ou modelo de utilidade. Tá? Agora o desenho ele é essencial para você mostrar essas características do produto que você apresenta. O prazo de vigência dele é por 10 anos. Então, a partir do momento que você tiver a concessão, você vai ter um registro por 10 anos e esse prazo ele é renovável por 3 períodos de 5 anos. Então, você pode ter aí um período máximo do desenho industrial por 25 anos. 10 anos da primeira concessão e mais 3 renovações de 5 anos, certo? Então, essa forma plástica, né, essa forma de apresentação de um bem, ela também é protegida pelo direito brasileiro sobre a qualidade de desenho industrial. Se ela tiver uma funcionalidade, ela deve ser protegida como modelo de utilidade. Se ela não tiver a utilidade, ela só for mesmo a parte ornamental, ela terá aí a proteção no desenho industrial. E se ela não for voltada para a indústria, for uma obra de arte, então essa obra de arte também nem chegaria a ser protegida como desenho industrial, certo? Então esse era o tema, né, a pequena exposição que eu queria falar sobre desenho industrial para vocês, complementando as aulas de propriedade intelectual da disciplina, e deixo aqui o vídeo, espero que o conteúdo dele seja relevante. Se foi, peço que curtam. Caso tenha surgido alguma dúvida, peço que deixe aqui nos comentários para que eu possa responder, tá certo? Agradeço a atenção, muito obrigado e até a próxima.